Banco do Brasil, estou aqui para mediar um debate super importante da chapa 3, agora é para todos, da eleição da PCF, mas hoje a gente não vai falar de eleição não, a gente vai falar de um negócio muito mais sério, que é a situação da FUNCEF. Acho que muitos colegas, seja aposentados, seja colegas da ativa mesmo, mas que já, né, que tem esperança de se aposentar um dia, estão bastante preocupados com a situação econômica do nosso plano. Então a gente trouxe aqui 3 figuras muito importantes que conhecem bastante sobre o tema para esclarecer para a gente em que pé que tá e o que a gente espera que as nossas representações, que os sindicatos e o que a gente como a PCF vai brigar para melhorar na situação da FUNCEF, né, para garantir uma aposentadoria segura e estável para todo mundo, que é o que todo mundo deveria ter direito, todo brasileiro deveria ter direito. Infelizmente, a gente sabe que isso não está assegurado e é por isso que a gente passa, né, a vida inteira contribuindo para a FUNCEF, outros trabalhadores contribuem para outros fundos de pensão, guardam dinheiro, mas então a gente espera que esse dinheiro seja bem cuidado. Então a gente precisa saber qual que é a situação dos nossos recursos lá. A gente está aqui com o Valmir Gôngora, que é candidato a diretor administrativo e financeiro da nossa chapa, e tem bastante experiência na PCF aí, nas nossas entidades representativas, para ajudar a gente a entender a situação financeira. Dá um oi aí, Valmir, pro pessoal. Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. O Wilson, que já veio em outras lives, tem 30 anos de Caixa, já foi diretor de sindicato, tem a minha idade de trabalho na Caixa, mas que tem muita energia ainda, uma energia invejável aí. Já foi diretor do sindicato, atualmente é delegado sindical e um lutador histórico da oposição bancária, uma referência para os lutadores aqui de São Paulo. Dá um oi pro pessoal em casa, Wilson. Boa noite, companheiras, companheiros que estão nos assistindo. Boa noite aos nossos colegas aqui na live. Vamos fazer uma boa discussão hoje. E por último, mas não menos importante, a Ive, nossa candidata a presidente da PCF, diretora da PCF há muito tempo, foi durante muito tempo representante dos funcionários no Saúde Caixa, uma figura muito conhecida e muito querida aqui na Caixa em São Paulo. Dá oi pro pessoal, Ive. Boa noite a todos e a todas. É sempre uma alegria muito grande a gente voltar para esses encontros aqui que nós estamos fazendo semanalmente e hoje com um tema não menos importante, né? Porque fala do nosso presente e do nosso futuro, que é a FUNCEF. Sim. Pessoal, já mandando um abraço aqui, a gente viu que já tem vários colegas online, o Eduardo Camilo, o Laércio, o Hélio, a Júlia, a Cláudia, o Sérgio Soares, o Plínio, a Mônica, o Luiz Vilaça, o Marcos Vinícius, Cristóvão. Então, assim, agradecer todo mundo que está presente aí, pedir para todo mundo não esquecer de curtir a postagem, de compartilhar a live, de convidar os colegas, de avisar no WhatsApp. A minha gata tá aqui também, pessoal. Ela veio dar oi, quis participar do nosso debate. Então, mas é isso, compartilhem, avisem todo mundo que tá rolando essa live pra gente, nesse momento que a gente tá com dificuldade de reunir, de passar nas agências, a gente precisa que o máximo de gente tenha acesso às nossas lives, aos nossos debates, pra gente ir gerando essa massa crítica, né, pra conquistar uma PCF que defenda o direito dos funcionários e para garantir os nossos direitos, né, em relação à FUNCEF, ao Saúde Caixa, ao trabalho na Caixa. Para garantir todos os nossos direitos, a gente precisa que bastante gente participe desses nossos debates. Pessoal, já falei demais, vou passar a palavra para o Valmir para ele começar a exposição sobre a situação da FUNCEF, beleza? Bom, a gente vai pontuar as principais questões que hoje estão alcançando a Fundação e seus participantes, que merecem a atenção
desses participantes, porque muitas delas são muitos desses temas que nós vamos ter que enfrentar, vamos ter que, especialmente agora no processo de negociação, na campanha salarial, com data ainda indefinida, é verdade, mas a campanha salarial nós vamos ter que resolver. Mas a primeira coisa a comentar, eu acho que é importante para que todos relembrem, ou nem todo mundo acompanha detalhadamente a questão da Previdência, né, é que a FUNCEF é uma administradora de planos de benefícios. Ela não a gente fala, porque o patrimônio da FUNCEF, o dinheiro da FUNCEF, não. A FUNCEF é uma administradora de um plano de benefícios e os participantes remuneram a FUNCEF por essa administração. Então, todos os recursos que ela administra, são 70 bilhões de reais, são recursos que são aportados nos planos, nos respectivos planos, e são recursos dos participantes. Portanto, todas as vezes que a gente estiver fazendo até referência ao próprio FUNCEF, patrimônio, etc., as pessoas têm que fazer a leitura de que nós estamos falando do nosso próprio dinheiro. Eu como aposentado, os demais como aposentados, os outros como ativos, enfim, é nosso próprio recurso. E é o recurso que vai garantir o benefício de aposentadoria daqui a muitos anos. A gente costuma falar que a relação com o Fundo de Previdência é uma relação para a vida inteira. O participante, enquanto em atividade no banco, no nosso caso, na Caixa, por exemplo, contribui por 30, 35 anos para esperar receber, depois que se aposenta, por outros 30, 35 anos. Por isso a importância do fundo. Então, essas reservas de 70 bilhões pertencem a todo mundo. Balanço da FUNCEF, como estão os números hoje para a gente entrar num dos pontos que é crítico. O último balanço que a FUNCEF publicou de novembro de 2011, ela está atrasada na publicação do balanço. A Previ, por exemplo, do Banco do Brasil, a Petros, que é dos nossos companheiros da Petrobras, já publicou do final do ano de 2019, a Previ já publicou até do primeiro trimestre de 2020, enfim. E no que a gente tem de número até novembro de 2011, o déficit acumulado, considerado todos os planos, é um déficit que bate em 6 bilhões e meio de reais. Né? É importante ter em mente que esse déficit se refere ao período de 17, 18, 19, 2017, 18 e 19. Portanto, são 3 anos em que a rentabilidade não alcançou ou não tem alcançado o valor necessário para complementar as reservas e pagar os benefícios de aposentadoria lá na frente. Muita gente vai falar, especialmente quem participa do REG Plano Saudado e do não saudado, são 2 dos planos que já tinham déficit anteriormente, pois, mas eu pago um adicional, eu pago lá um equacionamento, o que significa esse adicional e esse equacionamento? Isso se refere a déficits que ocorreram em 14, 15 e 16. A contribuição adicional, que dá no mínimo 20% da remuneração ou do benefício de cada participante, se refere a esses 3 anos. 17, 18 e 19, que são as gestões mais recentes, inclusive da FUNCEF, são déficits acumulados nesses períodos, não tem nada a ver com os anteriores. Infelizmente, 6 bilhões e meio é um acréscimo que a gente, em alguma hora, talvez tenha que resolver. Regra, plano saudado e não saudado tem esses déficits, novo plano IREB não tem déficits contabilizados significativos, e há que se lembrar que quem participa do novo plano IREB, quando se falar em déficit, é só do participante já aposentado. Né? Quem está na ativa ainda não tem déficit porque ainda está capitalizando o recurso. Então, falar, bom, se não tem déficit, então significa que a gente não tem tanto problema. Tem também problema, lamentavelmente, tanto no novo plano como no REB. Por quê? Porque como você está capitalizando o recurso, e se o plano não alcança a rentabilidade necessária, significa que a tua reserva não está sendo, ou teu saldo não está sendo rentabilizado da maneira que seria mais adequada. Portanto, lá na frente você vai acabar perdendo um pouco vai perder a base, o valor que daria base para o pagamento do teu benefício. Bom, déficit é rentabilidade não alcançada, né? O plano tem uma meta para alcançar e se não alcançar, ocorre esse déficit. Cenários para redução de déficit. Qual a expectativa que a gente tem em relação a isso? De novo, eu vou ter que ser um pouco, não pessimista, mas realista, e situar para vocês o seguinte. Um plano de previdência ele tem que obrigatoriamente aplicar os recursos
tem que necessariamente aplicar os recursos em diversos ativos. Então, ele aplica em títulos públicos, que é renda fixa, aplica em ações, aplica em imóveis, aplica em empresas, faz operações com participantes, etc. Esse conjunto de ativos que ele aplica, esse conjunto de bens que ele ativa, tem que valorizar para garantir o pagamento dos benefícios. Por que a gente, nesse momento, é pessimista? Porque a economia brasileira, e o plano de previdência depende da economia brasileira, obviamente, quando falo em imóveis, quando falo em investimento em empresas, bolsa de valores, a economia brasileira está num processo quase que de depressão em termos econômicos, é uma situação pior do que a recessão. É uma crise mais acentuada do que a recessão. Essa semana o IBGE publicou números do comércio, vocês todos devem ter acompanhado, a queda foi absurda. Falou, bom, mas nós estamos numa situação dessa por causa da pandemia. Não é só exatamente por conta da pandemia. A pandemia agravou a situação. Mas antes disso, o país já vinha meio que andando de lado, meio feito caranguejo, ou se arrastando. O crescimento da economia, do produto interno bruto brasileiro, nos últimos 3 anos, foi de 1%, 1 e alguma coisinha ao ano. Muito insuficiente, já vinha de um cenário de recessão. Então, a rentabilidade esperada não é uma rentabilidade que vai encher os nossos olhos, por quê? Porque a economia do país patina. Bom, e como é que se resolve isso? Tem que mudar o modelo econômico, lamentavelmente, e aqui não é uma discussão ideológica, é uma discussão de fatos. É só observar os resultados, saber que não se trata do modelo A ou do modelo B. O modelo que está sendo aplicado, que está sendo locado, está fazendo com que o desemprego aumente, o comércio caia e a recessão se aprofunde, ou, quando muito, você tem um crescimento de 1. Isso não vai dar certo. Bom, mas ainda restam para os fundos de pensão os títulos públicos, porque, afinal, por exemplo, no caso da FUNCEF, de 70 bilhões que ela tem aplicado, 60% estão em renda fixa e quase a totalidade disso em título público da União. Título público da União que é remunerado à base da Selic. Bom sinal? Não, porque a Selic está em 2,25 ao mês, por conta até da depressão. Está caindo bastante, então a rentabilidade que se poderia oferir o que a gente chama de desgraça do país, né, que é a rolagem de dívida, a especulação meramente em torno de papéis da dívida pública, nem isso vai dar uma garantia de retorno significativo. Por quê? Porque ante uma meta de 4,5% ao ano, por exemplo, que os planos da FUNCEF trabalham, você aplicar em título público e ganhar 2,25 ou mais alguma coisa, não é um índice suficiente para alcançar a meta. Então, ou a gente consegue, ou a gente discute, o país discute uma mudança de modelo econômico que retome o crescimento e o desenvolvimento, ou os fundos de pensão, de maneira geral, vão ter dificuldade, porque não vão conseguir rentabilidade dos seus investimentos e porque o investimento na dívida pública, no rentismo, como é chamado pela maioria, também não vai dar o retorno esperado, porque a taxa está muito baixa. No caso da FUNCEF, o agravante é maior, por quê? Porque como a política de investimento da Fundação é muito conservadora, e aqui eu vou tomar por base o maior fundo de pensão do país, que equivale quase que a 3 FUNCEFs, né, 2 FUNCEFs e meio, que é a Previ, dos nossos companheiros bancários do Banco do Brasil, que tem mais da metade dos seus ativos de investimento em renda variável. Portanto, as oscilações da Bolsa que nós verificamos nos últimos anos trouxeram para a Previ uma rentabilidade muito mais significativa do que a carteira da FUNCEF, que tem 20 e poucos por cento só em renda variável. Aí ela ficou em renda fixa, a rentabilidade foi muito menor. Então, o ganho que se observou em renda variável, que a Previ, por exemplo, alcançou, a FUNCEF não alcançou por conta do conservadorismo na sua política de investimento. Então, a dificuldade que o país enfrenta vai acabar tendo algum reflexo e os participantes, de maneira geral, vão ter que acompanhar isso um pouco mais a fundo, e os participantes, enquanto cidadãos, vão ter que acompanhar e passar o trabalho a reivindicação, lutar por uma mudança do modelo econômico, porque senão vai ser muito difícil a gente alcançar resultado. Bom, quais são
além desse aspecto, um outro ponto que é importante colocar, que são os riscos de mudança que enfrentam os participantes de plano de previdência, e nós da FUNCEF em particular. O primeiro deles, eu vou só pontuar, porque depois tanto o Wilson quanto a Ive podem entrar um pouco mais detalhadamente nesse tema, é uma resolução chamada CGPAR 25. É uma resolução de um conselho de gestão que envolve representantes dos ministérios e que está propondo uma série de mudanças para fundo de previdência. Essas mudanças não são obrigatoriamente incorporadas no regulamento do fundo de pensão. Tem que ser aprovada no seu conselho deliberativo. A patrocinadora propõe e o conselho deliberativo aprova ou não aprova. O conselho deliberativo da FUNCEF tem 3 eleitos e 3 indicados. 3. Supondo que uma votação tenha algum empate, 3, a patrocinadora a Caixa tem o voto, alguns chamam de Minerva, mas é meio... Minerva, deusa da sabedoria, não é exatamente essa a questão. É o voto de desempate no máximo. Então, a vontade da patrocinadora prevalece. E a implantação da CGPAR 25, com as mudanças que vêm sendo feitas, tanto no Estatuto da FUNCEF, quanto no regulamento dos planos, e o primeiro já foi o não saldado, que está passando por isso, vão prejudicar em muitos participantes. Por quê? Primeiro, há o risco de redução da contribuição da patrocinadora. A CGPAR fala em limite de 8,5. Quem está no novo plano hoje contribui com 12. Por exemplo, a IVE é contribuinte do novo plano de benefícios, contribui com 12. Se for reduzido para 8,5, significa que a parte da patrocinadora vai se reduzir. Em se reduzindo a parte da patrocinadora, o participante vai perder 3,5% do seu salário a cada mês nos depósitos. Fala, mas eu pago 12, por que vai mudar para mim o regulamento? Muda o regulamento porque ele vale a partir do momento da mudança foi aprovada. Então, muita gente perde. A segunda questão é que, para quem está no não saldado, muda o cálculo do benefício médio, portanto, essa pessoa vai também perder já de cara boa parte do seu benefício. E uma discussão e um risco que é muito importante, que esse é especialmente importante, as pessoas têm que estar atentas, que é a possibilidade dos recursos do fundo de pensão. Oi? Pode continuar? Tá? Dos recursos do fundo de pensão saírem de um fundo de previdência fechado, como é a FUNCEF, e irem para o mercado, para a exploração do mercado. Vamos colocar o que significa esse risco. Você falou, não, mas a FUNCEF não alcança a meta, isso, aquilo, outro. Tenha em mente o seguinte, muitas das fundações de pensão, fundos de pensão, têm problema em alcançar metas, independentemente até da sua política de investimento. E o fato de você transferir para uma entidade, uma seguradora ou um banco a administração do fundo também não significa que você vai ter uma rentabilidade garantida, até porque essas administradoras hoje concentram quase que basicamente em título público, que é coisa que você não tem alcançado o resultado. Se o fundo fechado não alcança, eles também não alcançam. A outra questão é que seguradoras ou bancos que poderiam ser beneficiados de eventual transferência desses recursos, elas visam ao lucro, portanto, da rentabilidade que eventualmente que tenha o fundo, elas vão também tirar daí uma boa parte do seu lucro. Mas por que essas fundações abertas, ou esses fundos, essas entidades abertas de previdência querem, e por que isso seria facilitado para elas? Porque se a gente pegar todos os recursos de plano de previdência, somar todos, das fundações fechadas, são 300 fundações fechadas, um pouco mais, nós juntaremos 922 bilhões de reais. Valor equivalente a 14% do produto interno bruto brasileiro. O sistema financeiro está de olho nisso. Essa é uma das razões porque essas mudanças estão sendo discutidas na ótica de governo e podem ser implementadas nas fundações de previdência de maneira geral. E essas fundações querem isso pela seguinte razão. Vamos traçar um paralelo, só para começar a concluir a minha intervenção aqui, vamos traçar um paralelo com o sistema financeiro. O país hoje tem
considerando especialmente operações de crédito, clientela e tudo mais, 5 bancos apenas. 5 bancos. Oligopólio de bancos. 3 bancos privados e 2 bancos públicos. Os 3 privados, Bradesco, Itaú, ou pela ordem, né? Itaú, Bradesco, Santander, e os 2 bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Para que 3 bancos privados possam crescer, eles vão ter que buscar as fatias hoje administradas pelos bancos públicos. Por isso que na Caixa se fala em abertura de capital, oferta de seguradora, por isso que na Caixa hoje se fala especialmente da asset, dos fundos de investimentos serem compartilhados com administradores privados, e por isso que essa semana o presidente do Banco do Brasil deu entrevista dizendo que é importante privatizar o Banco do Brasil, e no caso do Banco do Brasil é fácil, que é só vender ações, porque já é uma empresa de economia mista, já é uma empresa de capital aberto. As fundações de previdência guardam a mesma lógica em relação ao governo. Esse 1 trilhão, esses mesmos bancos e seguradoras, que são eles quem administram isso, querem administrar e daí retirar muito boa parte do seu ganho, sem que ofereçam qualquer garantia adicional de rentabilidade para os participantes do fundo de pensão. E isso é um dos grandes riscos que a política hoje implementada pelo Ministério da Economia e essas mudanças, especialmente da CGPAR 25, podem representar para todos os participantes. Não vai melhorar a situação, vai piorar a situação. Mas, claro, aí tem o Estatuto da FUNCEF, que proibiria esse tipo de transferência, que proibiria a alteração dos regulamentos, e aí, para a gente colocar a cereja do bolo dessa discussão inicial, recentemente o Estatuto foi mudado. Para a mudança do Estatuto seriam necessários 4 votos dos 6 conselheiros. O Conselho Deliberativo passou por cima do próprio Estatuto da FUNCEF, e na votação 3-3, a Caixa exerceu sua prerrogativa de voto de desempate, alterou o Estatuto que não poderia alterar, e já começou as alterações do regulamento dos planos. Como vocês veem, é uma lista interminável de temas, só pontuados, mas todos que trazem enorme preocupação para todos nós participantes, da ativo ou aposentados dos planos de previdência. Por hora é isso, Thaís. Obrigado. Não, Vami, muito obrigada. Sua fala foi muito interessante para encaixar, né, os problemas da rentabilidade da FUNCEF dentro desse contexto macro, que eu acho que é fundamental para a gente entender, né? Agradecer muito aí você compartilhar todo esse conteúdo com a gente. Lembrando, pessoal, a gente quer que esse debate não seja só entre os convidados que estão na live, só entre as pessoas que estão com a carinha aqui na tela. Então, mandem as perguntas. Já tem uma pergunta da Cláudia. Valmir, por sinal, no começo da sua intervenção, você comentou que os dados da FUNCEF, que o balanço da FUNCEF, os últimos dados eram de 2011? É isso mesmo? Não. Foi 2018. Novembro de 2019. Ah, tá. Ela está devendo uns 3 ou 4 meses de balanço. Entendi. Não, é que eu acho que foi problema, não sei se eu que escutei errado, eu escutei 2011, a Júlia até no chat perguntou também, a gente assustou. Não deve tantos balanços assim, não. São só 5 ou 6 meses de balanço. Não, mas tá certo, gente. Eu vou passar para o Wilson agora, para ele também compartilhar aí o acúmulo dele com a gente. E pedir para todo mundo ir mandando aí no chat seus comentários, suas dúvidas, opiniões, e a gente depois vou passar para o Wilson, para a Ive, e daí depois eu vou fazer as perguntas para a gente ir respondendo, tá certo? Boa noite, então, novamente a todos que estão nos acompanhando. Thaís falou aí que eu tenho 30 anos de Caixa, né? Na verdade, eu sou bancário desde 1984, mas na Caixa, realmente, eu sou do turno de 89. E quando eu entrei na Caixa, foi oferecido a FUNCEF. Nós entramos num grupo, até um grupo grande que entrou no período de 89, e os funcionários mais antigos incentivaram bastante a gente a entrar, né, contribuir para a FUNCEF, dizendo do futuro quanto era importante.
Eu imagino que naquela época a gente não pensava em aposentadoria, né? 20 e poucos anos, a gente nem sonhava com isso. Mas o tempo passa e na verdade, a gente chega, né, no momento. Eu estou próximo da aposentadoria, ainda estou na ativa, mas já sei hoje da realidade de quem se aposenta e não tem o fundo de pensão, né, como é difícil. Porque você imagina que o seu salário que você ganha na ativa, né, você deixa de ganhar isso e o benefício que a Previdência Social vai pagar é muito inferior. Né? Além disso, você não vai ter mais ticket de alimentação, refeição, você não vai ter mais PLR. Então, a sua vida vai ter a queda na qualidade de vida que é muito significativa. Então, ter o fundo de pensão que faça uma complementação é muito importante. Né? E, naquela época, então, nós assinamos um contrato. Eu assinei um contrato com a FUNCEF para ter o processo de aposentadoria com uma complementação. E o meu compromisso era pagar todo mês, né, a minha parte, a Caixa pagaria dela, e a gente teria, então, as regras já estabelecidas para quando me aposentasse. Qual era os benefícios do Reg Replan, né, que é o que a gente tinha quando assinamos o contrato? Então, primeiro, o salário que eu teria na ativa no momento de me aposentar é o salário que eu iria receber. O cálculo era feito em cima dos últimos 12 meses de salário, ou seja, o meu salário ia sair igual. Então, ao me aposentar, a FUNCEF iria complementar o que o INSS estaria pagando. O INSS iria pagar um valor relativo ao cálculo deles, e o que faltasse para chegar no valor que eu teria na ativa, né, quando estava na ativa, a FUNCEF iria complementar. Então, isso era uma coisa, né, importante. A segunda coisa é que eu teria a paridade com o pessoal da ativa. Então, na medida em que viessem as campanhas salariais, tivessem os índices de reajuste da categoria, eu iria acompanhar, né, com o Reg Replan, nós iríamos ter os mesmos índices da categoria. Então, estaria vinculado à categoria. Então, esses benefícios são benefícios importantes. Vocês sabem que depois, nos anos 90, veio a história de você poder se aposentar e continuar trabalhando. Isso não existia antes. Né? Quando veio essa história, né, e isso veio a partir de uma resolução do STF, nós que somos do Reg Replan não saudado, a condição para a gente começar a receber o benefício era se desligar, se aposentar e começar a receber o benefício da Previdência Social. Então, a Previdência começaria a fazer o pagamento e a FUNCEF começaria a complementar. Essa era uma situação que nós deveríamos ter esse direito. No entanto, a FUNCEF se recusou a pagar essa complementação para quem se aposentou e continuou trabalhando. Então, já é uma das regras, né, que foi sendo burlada do contrato original que nós fizemos. Bom, depois, no início dos anos 2000, foi feito duas leis importantes que regulamentaram o fundo de pensão, a 108 e 109, e uma série de alterações. Essas leis trouxeram uma nova realidade para os fundos de pensão. Agora, vejam, o contrato que nós assinamos antes dessas leis era o que se chama no jurídico de contrato jurídico perfeito. É um contrato feito entre duas partes e que, primeiro, a lei não pode alterar o que nós fizemos lá atrás, o que nós concordamos lá atrás. E, segundo, nenhuma lei é retroativa, certo? Então, não era para nós estarmos sendo afetados por isso. Mas, no entanto, a lei colocou essas mudanças e a gente acaba tendo situações em que nós vamos perdendo daquilo que era o contrato original. Mas as perdas maiores viriam depois. Né? Nós tivemos, por exemplo, a situação do saldamento. No saldamento, a proposta era que todo mundo que era do Reg Replan mudasse
né, saudasse aquele valor que já tinha naquele momento, e passaria a ter um novo plano, passaria a ter um dispositivo que eles chamam de FAB, né, que é um fundo que estaria sendo montado para complementar um valor a mais ainda na aposentadoria, e ainda recebia um incentivo de R$10.000, na época, né, 2010, era um valor significativo, 2008, né, era um valor significativo. E aí, saudava-se o valor que você tinha acumulado até então. Houve, no primeiro momento, né, a Caixa fez essa proposta, esses incentivos, algumas pessoas migraram, várias pessoas migraram, mas muita gente não quis, muita gente se recusou a fazer o saldamento. Logo em seguida, se abriu um novo processo, aí já com mais pressão para que se houvesse o saldamento, e novamente ficou remanescentes mais de 15 mil funcionários que não aceitavam fazer o saldamento. Aí a Caixa abriu novamente, e aí com muita pressão, né, ameaçando, inclusive, retirar o patrocínio do plano do não saudado. Muita gente ficou muito preocupada, teve pessoas que veio declarar que estaria fazendo o saldamento para poder ficar tranquilo, porque não estava nem conseguindo dormir direito, estava muito nervoso, a pressão era muito forte. Infelizmente, né, a grande maioria acabou saldando. Ficamos num universo de 6.500 funcionários, aproximadamente, ainda no Replan, sem saldar. E aí começou, então, uma retaliação, né? Aquilo que era incentivo, na verdade, depois virou uma retaliação. A primeira coisa, a Caixa baixou um novo PCS. Esse novo PCS, ele, na verdade, tinha um delta, um interstício muito maior do que o nosso PCS. O PCS do TB, nós éramos escriturário, e somos até hoje. A Caixa proibiu a gente de entrar no novo PCS. Quem era do Replan não saudado não poderia entrar nesse novo PCS. Então, isso já causou um prejuízo, né, para quem continua trabalhando na Caixa, já foi um prejuízo. Mas o pior ainda estava por vir, né? Em 2012, a Caixa coloca o PFG, que é um novo plano de funções gratificadas, e nesse plano ela diz que quem é do Replan, está no outro PCS em extinção, não poderia entrar no PFG. Com isso, a carreira de todos os funcionários que estavam na ativa ficou congelada. Ninguém mais poderia fazer um PSI e entrar em alguma função. Então, isso foi um golpe muito duro para os funcionários, né? Bom, essas perdas que nós tivemos, né, elas continuaram, né? Nós tentamos por ação na justiça, muitas pessoas fizeram ação na justiça, chegaram a ganhar, inclusive em primeira instância, algumas pessoas ganharam liminar, mas quando chegou no TST nós perdemos, né? Então não conseguimos reverter essa situação. Agora, nós vimos que o Valmir falou aqui da resolução CGPAR número 25. CGPAR, como todo mundo sabe, é um conselho, né, que está ligado ao Ministério da Economia e que faz gestões das empresas públicas. Nós já falamos sobre a CGPAR 23, a resolução 23, que afeta a questão dos planos de saúde das empresas públicas. A resolução 25 afeta os fundos de pensão. E ela tem o mesmo conteúdo da resolução 23, reduzir direitos, né, para reduzir custos das empresas, ou seja, mudando várias coisas que vão nos prejudicar. Eu não tenho tempo aqui para ler agora, vou ver se eu consigo ler depois numa outra intervenção. Com essa situação da resolução 25, a Caixa começou a fazer sistematicamente algumas tentativas de mudança e veio a usar, inclusive, o voto de Minerva, como disse o Valmir. O voto de Minerva não é previsto. Então, usar o voto de Minerva é uma ilegalidade. E fazer a mudança do estatuto com o voto de Minerva é uma legalidade dupla, né? E essas mudanças, elas vão no sentido de transformar o Replan não saudado em saudado, né? Então,
é mais um movimento em que o REG-REPLAN não saudado está sofrendo. E há também a situação do pagamento do contencioso. Infelizmente, a gestão, tanto a parte indicada pela Caixa como eleita, fizeram um acordo, um termo de acordo na Previc, um TAC, em que concordaram que o pessoal do REG-REPLAN não saudado e que estivesse aposentado pagaria, né, exclusivamente o valor do equacionamento. Com isso, a Caixa se aliviou, né, e os empregados aposentados estão tendo uma perda enorme, um arroz salarial enorme. Né? Tem gente que chega a ter mais da metade do benefício da FUNCEF descontado para pagar o equacionamento, ou seja, recebe menos da metade do que deveria estar recebendo. É um arroxo muito grande. E outras medidas estão vindo, como o fim da paridade com o pessoal da ativa e a da paridade com o INSS. Então, veja, todo o sacrifício que foi feito em mantermos no plano não saudado, agora, com uma canetada, eles estão mudando tudo com uma decisão de transformar o nosso plano naquilo que é o plano saudado, né? E com o risco de aprofundar, né? Isso que o Valmir falava e que é muito importante. O REG-REPLAN é só o primeiro boi a passar pela porteira, mas vai passar a boiada. Né? E aí todos os planos estão correndo risco. As mudanças que vão vir não é só para o REG-REPLAN não saudado, é para todos. E, inclusive, essa situação de levar para o mercado, para os banqueiros, o patrimônio, tirar da administração da FUNCEF e passar para os bancos privados administrarem. São 70 bilhões. Né? É claro que os bancos estão de olho nisso. E, com isso, não vai ter mais eleição de representantes, né? Ou seja, você vai ser uma gestão privada. Enfim, são mudanças que nós temos que estar atentos. Não é justo pagar tantos anos, né, um fundo de pensão e depois, no final, ter essa situação de mudanças que causam profundo prejuízo para os trabalhadores. Bom, o tempo é curto, por enquanto eu paro por aqui. Na próxima intervenção eu coloco um pouco as outras. Ótimo, Wilson, muito obrigada. É muito complicada essa situação, né? A gente tem direitos adquiridos, entra numa empresa já contribuindo, já construindo uma esperança de que, não, pelo menos a gente vai ter uma segurança aí na aposentadoria, depois de trabalhar a vida inteira para dando retorno para essa empresa, contribuindo para uma empresa, e ver essas puxadas de tapete em relação aos nossos direitos. Acho que é muito triste, tem que ser muito denunciada essas sacanagens, né? Toda essa pressão para retirar os direitos adquiridos em relação aos planos de previdência, para aliviar o passivo das empresas, à custa dos funcionários que deram a vida para garantir que a Caixa, né, se manteve durante todos esses anos. Então, acho que é um elemento muito importante que o Wilson denuncia aqui pra gente. Pessoal, eu queria passar um pouco a palavra para a Ive agora, para ela discutir também a situação da FUNCEF, trazer novos elementos aí para enriquecer o debate. Mas antes, gente, queria mandar um abraço aqui para vários colegas que já se pronunciaram no chat, além dos que eu já tinha mandado abraço. Mandar um abraço para a Maria Celeste, para o Renato Fernandes, para o Valtair, para o Leandro Garcia, para a Elisa, para o Newton Pizzuti ou Chuchu. E falar, pessoal, pra gente... Chegaram poucas questões por enquanto e a gente sabe que a situação da FUNCEF é bastante difícil da gente entender, é um problema bastante complexo. Tenho certeza que vários colegas têm mais dúvidas aí para fazer. Vão mandando as dúvidas. Acabando a fala da Ive, eu vou ler as questões para a gente debater aqui com os colegas. Então, vou passar aí para a Ive comentar.
Bom, é um assunto bem complexo, né? A gente, especialmente para os novos empregados, eu acho que todo esse histórico, né, que o Valmir trouxe, que o Wilson trouxe, especialmente para os novos empregados, acaba, às vezes, assusta um pouco, né? Gera muita insegurança, porque explicar que ao longo da história, né, desde quando iniciou, né, a FUNCEF, e que ela tem 4 planos, né, e cada um que ao longo desse período ocorreram algumas mudanças, né? No caso, o Reg Replan saudado, né? E o que isso representou para a questão do saudamento para os empregados. Aí você tem hoje, nesse cenário, como foi muito bem relatado pelo Valmir e pelo Wilson, né? Essa situação sendo vivenciada pelos participantes desses planos, isso tem uma certa insegurança, especialmente nos mais novos. Mas o novo plano, ele tem mais de 80 mil empregados. E nós temos um outro plano, né, que é o REB, que foi oferecido aos empregados que ingressaram já quando a Caixa retoma, né, o processo de contratação via concurso público, lá em 1998, a Caixa ofereceu um plano, naquele momento, que era o REB. O novo plano, ele é de 2007, se não me falha a memória aqui, né? Então, veja a situação, desculpa, né, de 2006, o novo plano, né? Só para corrigir aqui. Veja a situação que, quando nós fizemos um trabalho de esclarecimento para os empregados sobre a questão da FUNCEF, eu e o Valmir trabalhamos durante pelo menos quase mais de um ano, rodando o estado de São Paulo, fazendo reuniões para esclarecer os empregados sobre a questão da FUNCEF. E uma das coisas que mais nós nos deparamos foi o grande desconhecimento dos empregados a respeito desse tema, né? E aí, especialmente entre os mais novos, depois acompanhando, sempre ouvindo falar sobre a FUNCEF, com esses relatos, né, como bem colocou o Wilson, falando sobre os colegas que estão no não saudado, né, e aqueles que estão no saudado, essa questão de equacionamento, essa situação nova sendo vivenciada pelos colegas aposentados. Veja, isso causou uma insegurança muito grande nos empregados, a ponto de muitos colegas, né, nessas reuniões, falarem para nós que estavam reduzindo o seu percentual de contribuição, né? Isso só... se nós temos um teto de contribuição de até 12% e a patrocinadora nos acompanha nesses 12%, isso não é todo, assim, o nosso, até onde eu sei, é o único fundo de pensão que tem uma contribuição, né, com este percentual de 12%. E a cada mês significa que você tem, né, com esse aporte, com essa participação da patrocinadora, você dobra, né, a sua contribuição para o seu acúmulo da sua conta, né? E outras questões que são extremamente importantes, como o Valmir bem colocou, a questão da rentabilização, enfim, tudo isso tem colocado uma série de dúvidas na cabeça, especialmente dos empregados que estão no novo plano, né? E o REB, que nós ainda temos uma parcela, né, de quase 8 mil empregados que ainda tem também o REB, alguns, né, fecharam a conta do REB e abriram, fizeram adesão ao novo plano, mas ainda existem 8 mil no REB. E com uma série de dúvidas, né, quando ouvem falar sobre o que está acontecendo com a patrocinadora, com a FUNCEF, e essas mudanças, né, que vêm ocorrendo, especialmente por conta da CGPAR 25. Isso traz uma insegurança muito grande para eles, que não enxergam mais
o nosso fundo de pensão, a nossa previdência, não tem uma visão mais de previdência, mas sim de um plano de renda, um plano que, ao se desligarem da empresa, né, o que se fala muito é de como fazer o resgate desse valor. E se desacredita, né, nesse instituto como bem relatou o Wilson, né, que era quando você ingressava, né, pensando no futuro e como garantir, né, um padrão de vida conquistado ao longo de 25, 30, 35 anos de contribuição de trabalho na empresa, né? Então, veja que é um assunto, é um tema extremamente importante, relevante para todos nós, né? Eu faço parte, hoje eu sou do novo plano, né? Eu ingressei assim que o plano foi constituído, e a importância, né, desse sacrifício, porque todos nós estamos fazendo um sacrifício de renda para poder garantir aquilo que eu disse, é um assunto que está no nosso presente e que a gente está pensando no nosso futuro. Então, esse é um tema extremamente relevante, né, que nós realmente precisamos debater. Ele é complexo, não é simples, e ele faz parte, né, dos debates, especialmente, aí nós vamos falar aí, temos a campanha salarial, e esse é um tema, né, que sempre entra aí no nosso Congresso, mas e que nós precisamos, né, que avançar nas discussões, especialmente na mesa de negociação, né? Então, eu vou só pontuar essas questões aqui com relação, especialmente, ao novo plano, né, que tem sido uma preocupação de quem está hoje na ativa, e esperamos aí, vamos aguardar aí os questionamentos para a gente poder interagir com os colegas que estão participando, né, e acompanhando aqui o nosso encontro. Vamos lá, Thaís? Muito bom, Ive. Agradecer também. Começaram a chegar algumas questões aqui. Aliás, primeiro responder uma questão que veio mais para mim e para a equipe de comunicação da Chapa, né? Perguntaram se esse debate vai estar disponível no YouTube. Sim, a gente ainda não abriu, mas a gente tá pensando sim, em abrir um canal de YouTube para a gente disponibilizar todas as lives que a gente fez, porque a gente sabe que o debate é maior e tem gente que não tá muito familiarizado com o Facebook, ou não gosta, ou não tem conta, nem no Face, nem no Insta. Então a gente deve abrir, sim, um canal no YouTube. Na semana passada, a gente tinha conseguido transmitir a live no Instagram também. Essa semana, o camarada que estava cuidando disso teve um problema pessoal. Hoje a gente não conseguiu fazer a transmissão no Instagram, mas vamos abrir um canal no YouTube para subir as lives, sim. E a Cláudia tá lembrando um negócio muito importante, porque a Ive comentou, né, sobre o esforço que ela, como diretora da PCF, fazia ela, Valmir e outros, com certeza, fazia passando nas agências, nos locais de trabalho, explicando as questões da FUNCEF, e explicando a importância da FUNCEF, a importância da gente fazer esse sacrifício financeiro, a importância da gente não entender a FUNCEF como uma aplicação financeira qualquer, né? Inclusive, e a gente sente falta disso, em parte inexpressiva da nossa representação hoje. Então, reforçar que acho que é um tema interessante para vocês comentarem agora na segunda rodada, mas assim, qual que é o papel das nossas representações nesse debate da FUNCEF, na explicação da FUNCEF, qual que é a relação, né, entre os representantes, seja de APCF, seja de sindicato, mas os representantes eleitos dos funcionários em relação à FUNCEF. Uma outra questão que surgiu aqui, o Newton questionou, ele não falou qual que é o plano dele, mas ele falou que hoje ele contribui com 12%, e se vocês acham que ele deveria baixar a contribuição para 5% a partir de setembro. E a Cláudia
comentou que no REB 7% é o máximo de contribuição, né? Então é uma dificuldade extra que o pessoal tem aí, porque mesmo quando você entende essa necessidade, tem um limite de valores que você pode aprofundar. Não tem limite no valor que vão descontar se tiver saldamento, né? Como os últimos saldamentos demonstraram. Mas tem limite no valor de contribuição que permitem. O Plínio pediu para o Valmir aprofundar um pouco sobre a questão da formação dos déficits, que muitos consideram equivocadamente como rombo, e como deveria e sobre qual deveria ser a política de investimento da FUNCEF. Mandar um beijo aqui para a Amélia, que eu vi que entrou e que eu gosto muito, grande amiga. O Gilberto Macedo também, mandar um abraço para ele, falar que ele comentou aqui que de fato o assunto é complexo. Vou ler, né? Minha participação no Conselho Deliberativo, quando assisti à exposição do Valmir, sempre refleti sobre a necessidade do tema ser levado aos empregados. Na nova gestão, esse tema tem que ser levado adiante. Então é um comentário bem importante. Bom, pessoal, a ideia é a gente fazer... tem outra questão aqui. Ali Moer... Não consigo pronunciar seu sobrenome, Li, desculpa. Ela está perguntando por que a Caixa não autoriza a incorporação do saldo do REB para o novo plano. O Laércio está perguntando se essas mudanças na CGPAR essas mudanças que a CGPAR quer regulamentar significará acabar com uma forma solidária para um tipo de poupança individual, comprometendo o futuro da FUNCEF? Outra questão relevante para a gente comentar. E acho que é só por enquanto. A ideia é a gente fazer 2 rodadas de pergunta, pessoal. Então, mandem mais questões. Mandar um abraço para o Sérgio Coei, que entrou aqui online para pegar o debate. E comentar que a Elisa Toshiko acabou de reclamar aqui que o equacionamento está demais, está confiscando a renda dela, isso não pode não. Então vou passar de novo aqui para o Valmir, depois para o Wilson, depois para a Ive comentar essas questões, pedindo para o pessoal comentar um pouco mais no chat aí para a gente garantir uma segunda rodada de resposta. São questões complexas, mas acho que a gente consegue fazer. Vamos lá, Valmir. Deixa eu passar aqui, espera um segundo. Certo. Bom, também uma questão que acho que tem que estar na cabeça de todo mundo quando avaliar todas as questões que envolvem o FUNCEF. FUNCEF é administradora, como eu mencionei, de planos. Cada plano tem a sua própria contabilidade e tem os seus próprios recursos. O recurso de um plano não é utilizado para eventualmente cobrir déficit do outro, superávit de um plano não é utilizado para transferir para outro, não se misturam esses recursos. Essa é a primeira questão. Esse patrimônio completamente distinto. Segunda questão, respeitar os direitos contratados por cada participante não é problema algum para um plano de previdência. Se ele tem as reservas constituídas ao longo do tempo, não há problema algum em respeitar os direitos. Por exemplo, o Wilson mencionou a questão do não saudado. Não saudado é um plano de suplementação. Você pega a média dos 12 últimos salários, não é isso? Não é isso? Hoje. Pega a média dos 12 últimos salários, deu X, desconta a parte do INSS e o plano paga a diferença. O plano foi o tempo inteiro calculado para que integralize essa diferença. Portanto, mudar a regra no meio do jogo não é benefício para o participante. No caso da CGPAR 25, acho que o Wilson deve destacar isso mais adiante, a média deixa de ser de 12 e passa a ser dos últimos 36 salários de contribuição. Isso reduz significativamente já de partir do benefício. Não tem sentido isso. É só para diminuir o custo da patrocinadora. Então, respeitar direitos não é problema, porque os patrimônios são completamente distintos. Segunda questão.
O fato da patrocinadora Caixa contribuir com o plano também não é problema nenhum. Isso é uma forma de salário indireto que existe há 50 anos, constituído com todo um objetivo. As empresas, de maneira geral, não vão perder, ou não vão tomar, especialmente bancos, né? Não precisa falar de banco, né? Especialmente banco, por ter uma forma de salário indireto. Então, se a pessoa, como foi mencionado, olha, eu contribuo com 12, será que é hora de eu reduzir para 5? Não, porque se você reduzir de 12 para 5, quem vai comemorar é a patrocinadora, que vai deixar de recolher para você 7% a cada mês. Né? Teu benefício vai continuar dobrando, só que dobra 5 para 5 e não de 12 para 12. Déficits. Vamos lá, o que são os déficits? Não são necessariamente prejuízos. Né? Só para fazer uma imagem aqui, imagina que a gente tem um plano de previdência, um fundo de previdência qualquer, esse fundo de previdência tem uma garantia, sei lá, de um imóvel qualquer. Né? Tem um bem lá que garante isso. Então eu vou vender o imóvel, receber aluguel de imóvel para pagar os benefícios. O imóvel está contabilizado por 10 milhões de reais, por hipótese. Passado um ano, tem uma avaliação de mercado, o meu imóvel não vale mais 10 milhões de reais, aquela que é garantia de pagamento, vale 8. Significa que a minha reserva contábil diminuiu de 10 para 8. Significa que eu gerei um déficit de 2 bilhões de reais. Gerei prejuízo? Não. Por que não gerou prejuízo? Porque não vendeu o imóvel. Se tiver que vender o imóvel que comprou por 10, por 8, aí tem prejuízo. Senão, não tem. Por isso que o fundo de pensão trabalha no longo prazo. Tem uma carteira de ações. Né? Vou usar novamente o exemplo da Previ, que é um espetáculo. Entre no site da Previ, vocês vão ver os resultados mais recentes. Tem uma carteira de ações gigantescas, mais de 70 bilhões de reais em ações. Então, a ação, a Bolsa bateu em 100 mil, a Previ ganhou muito. Caiu para 70, ela perdeu muito, contabilmente. Quando recupera a Bolsa, está se recuperando, ela vai recuperar esse valor, porque ela tem fluxo de caixa e ela tem fôlego, tem funding para poder pagar os benefícios sem ter que vender, se desfazer dessa carteira de ações. Né? A Previ adota uma forma de avaliação muito mais ousada, digamos assim, menos conservadora do que a FUNCEF. Então, o déficit é essa questão. O déficit, por muito tempo, é problema, porque na hora que você vai pagar benefício, se não recuperou o bem, o valor, isso passa a ser um problema. Se a carteira de ações não se recuperou, se o imóvel não se recuperou. Bom, política de investimentos. Aí entra o grande nó. Porque a política de investimentos tem que ser focada de uma maneira em que você consiga ter a rentabilidade. Se você ficar extremamente conservador e só centrado em título público, como tem sido um pouco da política das fundações, e tem sido especialmente da FUNCEF, você não vai alcançar a sua rentabilidade necessária. Tanto não alcança que a própria FUNCEF, há 2 anos, por exemplo, reduziu a sua meta. Não alcançava, reduziu de 5,5 para 4,5. Bom, reduzindo meta é fácil. Porque imagina os bancários da Caixa ficariam contentes, né? Tem uma meta de 10, de repente vem a empresa, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir para 5, aí todo mundo bate a meta. Quer dizer, é uma coisa bem mais tranquila do que você simplesmente sair correndo atrás de uma meta, que é uma meta necessária. Então, a política de investimento dela teria que ser mais centrada no que efetivamente possa trazer e fugir do conservadorismo do título público, especialmente no momento que a gente está vivendo agora, que é de baixa significativa das taxas de juros de título público. Acho que é isso. Do que me perguntar. Muito bom. Gente, tem uma questão muito importante que a Júlia tinha feito, e ela fez já faz tempo, só que eu pulei a questão dela aqui. Ela já me chamou a atenção aqui no chat. Ela quer saber sobre se as entidades representativas já entraram com ação de inconstitucionalidade no STF quanto às resoluções da CGPAR. Que acho que o pessoal comentou nas primeiras falas, né, de quanto a CGPAR 25 ameaça aí os fundos de pensão, em especial a FUNCEF, e sobre essa possibilidade de ação de inconstitucionalidade, se entrou, se ganhou, se perdeu, se nem entrou, qual que é a situação.
E comentar, já que eu vou passar a palavra para o Wilson, comentar aqui, que eu não sei se ele está conseguindo acompanhar o chat, a Elisa Toshiko te mandou um abração, falou que é muito bom te ouvir de novo. Bom, vou passar pro... tem uma última questão aqui, para o Wilson e a Ive depois comentarem também, sobre o contencioso da Caixa, o contencioso que a Caixa deve, como isso impacta o saldo da FUNCEF, né? É um elemento importante para a gente trazer para o debate. Bom, vou passar então aqui para o Wilson comentar, certo? Só um instante. Sim. Verdade. Eu queria primeiro aí cumprimentar os amigos nossos que estão acompanhando, o Chuchu, Wilson, acho que você meu amigão. mexeu na sua câmera aí, tá mostrando seu guarda-roupa bagunçado. Pessoal conhecendo a intimidade da casa do Wilson. Pronto. Então vamos lá. Elisa, muito bom também ver você aqui com a gente. Ali, Primordal, ver o pessoal todo aí acompanhando, o Valtair, enfim, toda a galera aí que a gente sabe que tem uma consciência e está preocupada mesmo com essa situação da FUNCEF, tem uma consciência de que as coisas estão muito ruins. Nós passamos, gente, de uma época em que a gente tinha esses benefícios, e esses benefícios eram importantes, né, para uma época em que estão sendo retirados os benefícios dos trabalhadores. Né? A gente precisa entender muito a conjuntura que nós estamos vivendo. Muitos colegas novos vêm me perguntar, será que vale a pena pagar o fundo de pensão, vendo tudo isso que está acontecendo? Será que vale a pena? Então, assim, primeiro, a gente tem que pensar nessa questão, né, o que é que nós estamos pagando. É um plano de previdência complementar. Então, significa, para quem conhece a realidade de aposentado, né, você termina, quando aposenta, você, além da perda, né, do arroxo que você já sofre, porque o INSS não vai pagar para você o salário igual da ativo, e de outros benefícios que você tinha na ativo, você não vai ter mais, você tem também o benefício do INSS vai sofrendo perdas, né? Então, ao longo dos anos, uma década, 2 décadas, ele cai para menos da metade do valor, até menos. Então, o arroxo, né, e justamente em épocas em que você vai envelhecendo, que você vai precisar mais de recursos financeiros, você vai perdendo o valor do benefício. Então, você ter a FUNCEF, você ter um plano que vai complementar esse benefício do INSS é muito importante. Né? Isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. A segunda coisa é que esse plano, né, você, a cada R$100 que você paga, deposita lá, a Caixa vai depositar 100. Então, de partida, de largada, você já tem ali um ganho de 100%. Essa situação você não vai encontrar num plano do banco privado, você não vai encontrar em nenhuma outra forma de investimento, tá certo? A empresa, a Caixa, não vai pagar esse valor para você fazer investimento em outro lugar. Então, é importante porque ele é um direito, sim, muito importante, e a gente tem que preservar. O Chuchu fala aí, mas será que eu não devo baixar esse valor? Olha, é evidente que vai depender de cada um aí. Se você está muito apertado financeiramente, e nós estamos vivendo uma época de arroxo, evidentemente, se você quiser baixar, mas deixar nos 12% significa que o valor que você está contribuindo, a Caixa também é obrigada a contribuir. Isso tudo, gente, para dizer o seguinte, a conjuntura que nós estamos vivendo hoje é uma conjuntura em que o governo procura fazer uma redução de custos com os funcionários públicos, com os servidores públicos e com os funcionários estatais. E, nesse sentido, os planos eles vão sendo modificados para reduzir justamente os direitos e para custar mais barato. O plano mais caro da FUNCEF é o não soldado, é o RegReplan não soldado. E é por isso que teve toda uma pressão para a gente mudar, e é por isso que tem toda uma retaliação em cima de nós,
porque a Caixa, com esse passivo, que é o Reg Replan não saldado, ela, digamos, custa mais caro para ser privatizado, né? Então, a gente costuma dizer, lutar pelos direitos, inclusive, manter direitos, é uma forma de lutar contra a privatização, né? Não é separado, não. Pelo contrário, as coisas têm tudo a ver. Colegas perguntam, olha, mas dentro dessa lógica, né, por que o REB não vai para o novo plano? Porque o novo plano vai custar mais caro para a Caixa, né? E aí eles não querem. Não quer. É mais benefício para o empregado que for para o novo? Mas também é mais caro para a Caixa. Vai ter que pagar 12%, aí a Caixa não quer pagar isso, né? Então, são situações que nós estamos discutindo, né, os números e o interesse de mercado, que é reduzir custos, né? Bom, nesse sentido, a gente tem que se preocupar com essa resolução CGPAR 25, tá certo? Já que a parte jurídica não nos garante. Depois eu vou falar sobre isso. Eu vou ler aqui a resolução CGPAR 25, alguns pontos dela, para vocês verem. Fechamento do plano a novas adesões. Isso para o Reg Replan saldado já está não saldado, já está colocado, né? Nós estamos num plano em extinção, ninguém mais entra nesse plano. 2, exclusão dos dispositivos que indiquem percentuais de contribuição para custeio dos planos de benefício que sejam incorporados aos seus regulamentos. 3, a adoção da média de, no mínimo, os últimos 36 salários de participação como a base de cálculo do salário real de benefício de complementação, suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição e serviço. Isso que o Valmir já tinha comentado, que muda o cálculo de 12 meses para 36 meses e diminui a média a ser pago do benefício, né? Adoção do teto de salário de participação não superior à maior remuneração do cargo não estatutário da empresa patrocinadora. Desvinculação do reajuste do benefício dos assistidos do reajuste concedido pelo patrocinador aos seus empregados. Isso é aquela desvinculação da categoria, né? Os reajustes da categoria não viriam mais para os empregados do Reg Replan. Vinculação do reajuste dos benefícios dos assistidos ao índice do plano. Então, qual seria a forma de reajuste? O índice que tem o plano. Desvinculação dos valores da complementação e suplementação da aposentadoria do valor pago pelo benefício, pago pelo regime de previdência social. Ou seja, você vai acompanhar, hoje você acompanha o valor pago pelo benefício do INSS, você não vai ter mais essa vinculação também. E vinculação dos valores, complementação e suplementação de aposentadoria a valor do regime de previdência social hipotético. Então, nós estamos falando aqui de reduções de direitos, tá certo? Isso é redução de custo para a empresa. É essa a lógica, tá certo? Então, qual é a questão? Isso é só para o Reg Replan não saldado? Não, isso é para todos os planos. Isso é só para a FUNCEF? Não, isso é para o Saúde Caixa. Isso é também para o nosso PCS, isso é para tudo, né? Nós estamos vendo aí a discussão de meritocracia, as mudanças nas regras, querem já vincular PLR ao GDP. Então, nós estamos percebendo que existem mudanças acontecendo, e essas mudanças, pessoal, a gente precisa entender. Você tem um governo, que é o poder executivo, você tem o legislativo, que é o Congresso Nacional, e você tem o judiciário. Esses três poderes, eles estão se articulando e para essa nova realidade. E aí, quando as pessoas falam, tem que entrar no poder judiciário, a Júlia está perguntando, entrou com ação. Olha, nós tivemos um exemplo do Reg Replan não saldado, que foi uma ação, nós promovemos essa ação junto com o Ministério Público. Essa ação, movida pelo Ministério Público, questionava essa situação de a gente não poder ascender, né, ter discriminação sobre o nosso plano de fundo de pensão. Nós ganhamos essa ação, transitou em julgado. A Caixa conseguiu reabrir com ações rescisórias e perder. No julgamento da ação rescisória, julgaram o mérito. Os advogados dizem que isso é inédito, nunca viram nada igual a isso na justiça. Obviamente, tem o poder econômico, né? Nós estamos falando de bilhões aí, mas mostra a tendência do judiciário.
muitos colegas que entraram com a ação por conta do CTVA e começaram a ganhar, e esse CTVA gerou aí o contencioso, né, porque a Caixa não recolheu a parte dela, deveria recolher para a FUNCEF, acabou trazendo um prejuízo para o fundo de pensão. A FUNCEF perdeu e tem que pagar, tá certo? Então esse é o contencioso. Qual que é o problema hoje, gente? É que o STJ já tem uma súmula dizendo que não faz mais jus, né? Não faz mais jus. O direito que nós do Replan tínhamos de, quando aposentar no INSS, começar a receber do INSS, ter a complementação, independente de desligar ou não da Caixa, o STJ também tem uma súmula dizendo não vai ter mais esse direito. Se não se desvincular da empresa, se não se desligar da empresa, não vai receber a complementação. Então, todos os direitos que nós tínhamos estão sendo rasgados e jogados fora, para custar menos para a patrocinadora e, obviamente, visando um projeto de privatização. Então, nós temos que entender todo esse processo, porque aqui só tem uma saída, que é a organização e a mobilização. E não é só o pessoal da FUNCEF. Aí nós estamos falando de todos os trabalhadores que têm fundo de pensão, que têm plano de saúde. Né? Nós temos que mudar essa conjuntura para uma conjuntura que traga melhores condições e respeite os nossos direitos. Né? Que aí a gente faça uma discussão desde o governo, do Congresso, do Judiciário, que não pode haver esse retrocesso que nós estamos sofrendo. Então, a discussão toda que nós estamos fazendo é qual capacidade de mobilização que nós temos. Né? Aí eu pergunto, qual é a discussão que está sendo feita com a categoria? Porque o Valmir questionou aqui. Nós temos no CONECEF muitos debates sobre FUNCEF e vai para a discussão da campanha salarial, né? Não vai nada. Na mesa de negociação, a gente não vê absolutamente nada sendo pautado em relação à FUNCEF. Então, todo o debate que é feito no Congresso dos empregados da Caixa, antes da campanha salarial, quando a gente chega na campanha salarial, na negociação, esses temas que debatemos não são utilizados. Né? Então, esse é o problema. Né? Com todos esses ataques aí, nós precisaríamos estar conversando mais com os colegas, organizando melhor a categoria para fazer essa luta. E com a luta seria possível, sim, mudar as regras, mudar aí essa dinâmica que está tendo a política hoje no país de retirada dos direitos. Então, eu acho que aqui os colegas que estão assistindo podem e devem passar esse vídeo, vai ficar gravado no Facebook, né? Passem para os outros colegas, né? Façam todos os colegas verem, assistirem, saberem, estarem por dentro, porque é um direito importante que nós estamos correndo o risco de perder. Muito obrigado aí a participação de todos, mais uma vez. Ô Wilson, te falar que o Valtair tá te dando uma bronca, que ele tá falando pra você aproveitar o home office e arrumar esse guarda-roupa, cara. Mas brincadeira, que acho que todo mundo em casa tem um cantinho bagunçado, quem faz ao vivo é assim mesmo, mas fica registrada aí a bronca que o Valtair te deu. Mas o Hélio tá aqui comentando que, do ponto de vista informativo, essa foi a melhor live sobre FUNCEF dos últimos tempos. O Serginho Coei tá falando: gente, eu sou funcionário da antiga Nossa Caixa, adquirida pelo Banco do Brasil. O saldamento do BD, né, benefício definido, no nosso caso, foi feita de forma atabalhoada e hoje os participantes amargam déficits sucessivos. Além da garfada no mecanismo de cálculo dos benefícios, teremos os prejuízos provocados pela reforma da Previdência. Então aí um colega compartilhando uma experiência bastante nociva para a gente ver que o problema não é só na Caixa, não é só uma questão de administração da FUNCEF, mas uma política geral, né, para os fundos de previdência. Daí, antes de eu passar para a Ive, eu vou fazer uma última questão aqui que faltou a gente comentar, que eu tinha esquecido de ler, inclusive. A Fabiana Setsugo está perguntando, ela fala: na integração, há 8 anos atrás, dizia-se assim:
qual investimento se fazia que tinha um retorno de 100%? A maioria, na época, aderiu aos 12%. Tem alguma orientação para quem fez essa adesão? Bom, vou passar então para a Ive comentar essa questão da Fabiana e as demais questões e compartilhar aí com esse jeitinho bem explicativo dela o conhecimento todo que ela tem sobre a FUNCEF e sobre o movimento na Caixa. Tá bom. Bom, esse assunto, assim como bem falou o Wilson, né, os nossos direitos, a gente aprende todo dia. Aliás, sobre FUNCEF, é sempre que a gente vai aprender, sobre saúde caixa, é sempre que a gente vai aprender, né? E defender os nossos direitos é defender a empresa pública que a gente trabalha, né? Isso, não há dissociação disso. E para a pergunta que a Fabiana fez, se tem alguma orientação, permaneça com a adesão, né, com a sua contribuição de 12%, porque a Caixa, né, oxalá não ocorra nenhuma alteração com relação à participação da patrocinadora no nosso plano, ela também continue contribuindo com os 12%, né? E é por isso que aprender e estar sempre discutindo e trazendo esses temas sobre os nossos direitos é importante, porque essas alterações que estão sendo discutidas e algumas delas, né, implementadas de forma absurda, como é o caso dessa alteração do Estatuto da FUNCEF, né, nós precisamos saber, conhecer as características do nosso plano, conhecer que nós temos, todos os planos têm um regulamento, né? E quais são os nossos direitos que estão previstos nessa contratação que nós fizemos. Então, é importantíssimo. A gente está lá, assim, ralando, né? Aliás, esse foi uma fala recorrente dos colegas, né? Que a gente passa o tempo todo trabalhando, se dedicando ao longo, né, da nossa vida para a empresa, e muitas vezes a gente vai passando ao largo desses temas. A gente não discute sobre os nossos direitos, né? E especialmente quando, no caso da FUNCEF, que é algo que necessita que a gente realmente tenha alguma noção. Mas nós contratamos, quer dizer, nós precisamos entender dos nossos direitos. Então, Fabiana, assim como você e aqueles, né, que puderem manter os 12% de contribuição, mantenham. É como bem colocou o Wilson, se às vezes a gente tem uma necessidade, né, por conta do arroxo que a gente está sofrendo, por conta, enfim, de uma situação financeira momentânea da nossa vida, que precisamos fazer uma redução. Mas assim que possível, né, se é esse o limite da empresa, então vamos ter os recursos, né, para a formação da nossa conta, do nosso saldo, porque isso será importante lá na frente, quando for calcular, né, o nosso benefício de complementação. E aí a realidade é outra, né, porque, como bem colocou, nunca a gente aposentado tem o mesmo rendimento, né, que quando estamos trabalhando na ativa. É por isso que discutir sobre os nossos direitos é fundamental, né, especialmente não só no momento da campanha salarial, a gente acompanhar e ficar de olho apenas no índice do reajuste. Não, nós temos uma série de direitos, né, que são importantíssimos para nós, no curto, no médio e no longo prazo da nossa vida laborativa. Então, é preciso, né, sempre que a gente tiver oportunidade para estar trazendo esses assuntos, discutindo esses assuntos sobre especialmente os nossos direitos, os direitos do pós-emprego, né, são fundamentais para nós, porque fazer a defesa desses direitos é fazer, como bem colocou já o Wilson e a gente em outros encontros, é fazer a defesa da Caixa 100% pública, né? É defendendo os trabalhadores, defendendo os seus direitos que estarão defendendo a empresa pública. Por isso, esse acompanhamento, né, tem que estar, assim,
para e passo, ou seja, nós temos que acompanhar sempre que possível, discutirmos entre nós, os colegas da ativa, os aposentados, sempre que tivermos essa oportunidade para nos inteirarmos. Agora, essa questão que foi o Valmir pontuou muito bem, o Wilson também, a questão da rentabilidade, que está diretamente ligada à questão da política de investimentos, né? Porque nas nossas reuniões, esse foi um debate também bastante interessante, e eu acho que os colegas, especialmente dessa nova geração, se interessam bastante e têm muita competência para fazer esse debate. Então, esse é um dos assuntos que também nós devemos nos preocupar, porque faz parte, especialmente, desse nosso acompanhamento no presente, para a gente saber qual que vai ser o resultado que a gente está construindo para o nosso futuro, né? E o outro, que nós devemos estar bastante atentos por conta dessa questão da CGPAR 25, é a questão da alteração do estatuto e, consequentemente, a questão de alterações de regulamento, né? Isso tem que ser um assunto que nós também temos que estar acompanhando, especialmente, né, as mudanças que já ocorreram, e a gente está vendo aí o sofrimento dos nossos colegas que estão tanto no não saudado quanto no saudado, mas também os colegas do novo plano e do REB, né? O que pode estar sendo, quais as consequências que isso pode trazer para nós também no futuro. Nem vou falar aqui, né, nem vou pontuar a questão do contencioso, o Wilson trouxe, é uma outra questão que nós também devemos acompanhar, e foi muito interessante, quando eu estava acompanhando mais de perto, nós estávamos fazendo aquelas reuniões, falando sobre esse tema dentro do local, né, nós íamos nas agências, nos departamentos, fazer reunião com os colegas, né, para explicar sobre esse tema, e a questão do contencioso, e muito me chamou a atenção, num determinado momento, a questão também do contencioso do REB, que é um plano também fechado hoje, né? Tem aproximadamente 8 mil participantes, 8 mil empregados, e assim, a gente tem que ficar atento a esses balanços, né, a essas publicações, a essas análises, saber o que é que está acontecendo, né, e como que esse contencioso está sendo tratado, né? Então, é outro tema que a gente não vai ter condições aqui de estar detalhando, mas nós temos que nos envolver com o respeito aos nossos direitos. Então, acompanhar, e não só, como bem disse o Wilson, né, nós precisamos cobrar também das nossas representações, que nós fazemos esse debate nos nossos CONECEFs, tiramos as nossas resoluções e queremos ver esse tema sendo debatido nas mesas de negociações permanentes, porque eles são de fundamental importância para nós hoje, né, e sempre, tá? Então, fica aqui alguns dos pontos, né, que foram trazidos, e eu passo aí a palavra e agradeço aí, já vou aproveitar por conta do horário, a participação aqui dos companheiros, né, dos camaradas do Valmir e do Wilson, Thaís, e a todos vocês que nos assistiram, né, que estão aqui acompanhando com a gente esse debate, né? Então fica aí o meu abraço e espero vocês no próximo encontro. Legal, Ive, muito boas suas falas, inclusive, assim, parabenizar do jeito que estão as agências da Caixa, você ter a coragem de trampar lá todo dia, já no fim da semana, né, já quinta-feira, todo cansaço acumulado, e vir aqui brilhar pra gente, você tá de parabéns. Inclusive, assim, isso não é uma opinião só minha, né? Muitos colegas estão aqui no chat parabenizando e agradecendo e falando que a live está sendo muito informativa, muito esclarecedora. Vários comentários que eu acho que vale a pena vocês lerem depois, porque vários comentários muito fofos. Então, vou passar aqui para o Wilson fazer as considerações finais dele. Ok, Wilson? Tô passando aqui. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos os colegas aqui.
Certamente tem esse debate, que é um debate muito difícil, muito complexo, tem vários vieses para ser discutido, né, e no campo jurídico, enfim, é muito difícil você responder e abarcar todos os temas numa live de 1h30, né? A gente fez um esforço aqui para pegar os pontos principais. Agora, é importante, a gente promoveu essa discussão justamente para chamar a atenção de todo mundo e para dizer que não é para desanimar, pelo contrário. Nós temos que, sabendo das coisas que estão acontecendo aí, dessa movimentação para retirar os nossos direitos, nós temos que nos organizar e fazer a luta pelos nossos direitos, né? Então, valeu aqui a participação de todos e, mais uma vez, peço a vocês para passarem o link desse vídeo para todo mundo ver, e espero nos encontrarmos em breve para fazer novamente essa discussão. Boa noite. Muito obrigada, Wilson. Queria ler aqui um comentário que eu achei muito bonitinho do Sérgio Soares. Ele falou que a maneira calma, a fala técnica e bem explicativa do Valmir me fez lembrar de uma professora que me ensinou a gostar de ler. Então, o Valmir... Muito fofo, né? Então, Valmir, a FUNCEF tem jeito? Como fazer para voltarmos a ter orgulho da nossa fundação? E tem um outro comentário aqui que eu queria socializar, porque eu gostei muito, que foi da Júlia, que ela falou que é imprescindível a organização, a mobilização e que inclusive a construção de uma greve geral dos empregados de todas as estatais. Acho que nesse momento que se fala tanto de privatização, uma ode ao mercado como se fosse... como se o mercado fosse resolver os problemas do Brasil sozinho. Eu acho que a gente entender essa relação entre os nossos direitos e a luta contra a privatização das empresas é muito importante. Daí, por último, só uma questão que chegou por último aqui, que eu não tinha lido a tempo para os outros, mas eu queria ver se o Valmir consegue dar uma comentadinha. A Deise falou que um advogado... Vou ler, né? Um advogado tem me ligado dizendo que quando passamos do Reg Replan para o plano novo, a Caixa ficou sem pagar um percentual da FUNCEF. Mas no meu caso já prescreveu porque eu saí da Caixa em 2017. E serve para quem tem cargo gerencial e saiu recentemente. Alguém está sabendo? Não é referente ao CTVA, mas sim a uma correção que a Caixa fez no saldamento. Ela mesmo, e dela pôs várias interrogações aqui, porque acho que é uma questão complexa, né? Então, pedi para o Valmir, tarefa fácil, né? Comenta essa questão da Deise, se você puder, e daí fazer suas conclusões finais para a gente ir encerrando. Lembrando que realmente o vídeo vai ficar disponível no YouTube e no Facebook, e eu vou tentar no máximo até o final de semana subir tudo no YouTube e a gente compartilha os links aí pra gente poder socializar com os colegas que não participaram, mas que têm dúvidas em relação aos nossos planos. Bom, Valmir, depois de eu te colocar nessa situação ingrata aí, de jogar uma questão difícil de última hora, eu vou passar a palavra agora para você, tá joia? Que bom. Questão da Deise, pelo que está sendo questionado, eu estou supondo que ela está se referindo a uma ação relativa a questionamento da tábua que foi utilizada pela FUNCEF à época da transformação do não saudado da adesão do não saudado ao plano saudado. Tábua atuarial é um conjunto de premissas que é utilizado por um atuário, né, para especificar qual é a necessidade da evolução do recurso e os parâmetros. Por exemplo, uma tábua atuarial diz que as pessoas naquele plano vivem até os 85 anos, portanto eu tenho que arrecadar ou tenho que ter reservas para pagar essa pessoa até os 85 anos, né? Claro que se ela não morrer aos 85, resolver morrer depois, não tem problema, porque o plano naturalmente tem uma reserva que prevê oscilações desse tipo, que a gente disse, quem morre depois dos 90, né, vai receber recurso de quem morreu aos 80, antecipadamente ao cálculo. Então, talvez seja uma ação em função disso. Como ela não especificou, eu
sugeriria, inclusive, que se ela tiver algum detalhe mais, pode escrever para a gente na chapa, que a gente vai atrás da informação. Se for a da tábua atuarial, não é uma ação bem sucedida, segundo as informações da assessoria jurídica. Tem algumas dezenas que já ingressaram e uma ou outra teve algum recurso inicial, mas não tem como dizer que isso é uma coisa bem sucedida, se é essa ação. Deixa eu comentar mais o seguinte, Thaís, me permita só antes de dar o meu boa noite, que é o seguinte, para perguntar o REB, incorporação, tudo mais, já foi comentado, mas quer dizer o seguinte, o REB é um plano muito semelhante ao novo plano, mas sem uma série de vantagens que tem no novo plano, que foi resultado de um processo negociado. O novo plano é resultado de um processo negociado. Então, o REB, alguém comentou, o limite é 7, o novo plano é 12, porque o 7 do plano REB foi imposto em 1998, como mencionou aí, e os 12 do novo plano foram processos negociados. Bom, mas por que então não se incorpora o pessoal do plano REB ao novo plano, se são muito semelhantes e tal? Primeiro, não teria problema nenhum, porque quem está no plano REB e viria para o novo plano traria todo o recurso, toda a reserva. É o cara que vai para a churrascada e leva a parte dele, que ele vai comer e vai beber, não dá prejuízo nenhum. Então, por que não incorpora? Porque a SESC, que é o controle das estatais, proibiu, muito em razão de que a patrocinadora paga 7, vai pagar 12, vai ficar muito caro. É pura maldade. É castigo que se quer manter para quem foi imposto esse plano de 98 até 2006. Depois disso não se colocou mais. Não há nenhuma razão do ponto de vista de equilíbrio de plano para que não se faça a incorporação. Esse é um ponto central que a gente tem defendido para que seja da nossa pauta de reivindicações, não pode ser isso, não pode ser diferente. Segunda questão, contencioso. Contencioso, muito rapidamente, o bancário da Caixa entra com uma ação contra o banco e o ganho que ele eventualmente tem acaba tendo um reflexo no seu benefício de previdência. Como a empresa, o banco, não integraliza esse valor, acaba gerando uma perda. Mas o problema maior é o contencioso oculto que hoje existe na FUNCEF. São perdas já realizadas, não contabilizadas, não reveladas, e que vão saindo todo mês do caixa. Isso vem sendo pedido da FUNCEF pelo menos desde 2016, 2017. A FUNCEF já contratou até consultoria para fazer esse cálculo, mas ela não revela, não diz se concluiu ou se não concluiu. Esse é outro aspecto fundamental que tem que ser colocado. E, por fim, ações judiciais de CGPAR, a Júlia perguntou, tem ação para tudo que é coisa. Ação contra a mudança do estatuto, porque foi legal, contra a CGPAR, mas eu, embora possa ter vitória numa ou noutra, eu não apostaria muito nisso. Eu acho que a gente tem que apostar, de fato, num processo de mobilização, que a gente jogue todos esses pontos numa mesa de negociação, que a política de investimento vá para a mesa de negociação, para que a gente consiga arrancar aquilo que é direito do trabalhador. Por quê? Porque se a FUNCEF tem solução ou não, tem futuro ou não, alguém perguntou, não, o nosso direito, nós não podemos abrir mão do nosso direito. Tem gente, para concluir, dizendo que vamos dar os anéis para nós não entregarmos os dedos. Grande bobagem, uma absoluta bobagem. É um equívoco sem tamanho. Por quê? Porque o que o setor privado quer que as empresas estatais façam é eliminar direitos, é acabar com tudo que você tem de benefícios para que eles recebam sem custo adicional nenhum. E se essa política do anéis, para não entregar os dedos, prevalecer, dentro em breve vão estar pedindo para a gente reduzir o salário, eventualmente à metade, para que o banco, coitado do banco, não tenha perdas muito significativas e continue estatal e a gente defenda o banco. Eu acho que isso é um equívoco, vou tratar assim, é um equívoco que não tem tamanho e a gente tem que lutar contra esse tipo de coisa. Muito obrigado aos companheiros que dividiram comigo isso. Boa noite a todos que nos assistiram. Muito obrigado pela atenção. Para você também. Pessoal, tem uma coisa muito importante que a gente estava esquecendo aqui. Uma boa notícia, né? Que a gente está precisando tanto nessa época.
mas a gente se entreter. A gente tinha até discutido em off aqui antes de começar a live, só que a gente começou a falar da FUNCEF nos empolgamos e esquecemos de dar a nossa boa notícia. Então, vou passar para o Wilson contar para vocês a boa notícia que a Chapa 3 tem para contar para os funcionários. Depois a gente reproduz mais para todo mundo. Não, então, nós entramos, né, no Ministério Público do Trabalho fazendo uma solicitação, muito preocupados com a questão da saúde dos funcionários, que nessa pandemia estão enfrentando vários problemas nas agências, com uma multidão para atender, não tinha equipamento de segurança, pessoas que pegavam o Covid e não poderiam estar indo trabalhar e só descobriam depois. Aí os funcionários não entravam numa quarentena como deveria ser, vigilantes e copeiras que estavam nessa agência eram transferidas para outra agência, enfim, todas as coisas absurdas que a gente estava vendo, estava ocorrendo. Nós entramos com um pedido no Ministério Público do Trabalho para que a Caixa informasse sobre essas questões de segurança, o número de pessoas que está contagiada, quantas pessoas morreram, enfim, que nós tivéssemos transparência, né, informações. E hoje saiu, o Ministério do Trabalho acatou o nosso pedido e abriu um inquérito civil público, intimando a Caixa e o sindicato para responderem a esses questionamentos todos que nós fizemos. Então, é algo importante, porque vai ajudar, sem dúvida nenhuma, principalmente os colegas que estão nas agências, a ter mais segurança para essa questão da pandemia, que é muito grave. Bom, muito bom. Vamos ver o que dá esse inquérito do Ministério Público, mas eu acho bastante interessante. Inclusive, a Ive está me lembrando aqui, né? Uma conquista importante que a gente cobrou foi a testagem de todos os funcionários terceirizados. É lógico, o Ministério Público abriu uma investigação, não é certeza que a Caixa vai pagar a testagem de todo mundo como a gente quer, mas é um passo importante, né? Acho que a gente, como representantes dos funcionários, como colegas, a gente vai mover todas as ferramentas que a gente quiser, que a gente puder. Às vezes vai ser luta, vai ser para a agência, vai ser pressão, protesto, e às vezes inclusive acionar a justiça, né? Que tá para que faça seu papel e garanta esses nossos direitos. Então eu acho que vai ser bem importante, foi bem importante essa denúncia ao Ministério Público e é positivo que a gente tenha aberto essa investigação. Mas é isso, alguém mais quer dar algum comentário? Faltou alguma coisa? É isso, né? Bom, time, então é isso. Muito obrigada pelo debate. Acho que foi muito interessante. Agradecer todo mundo que assistiu. Lembrar para a gente compartilhar para mais colegas terem acesso a essas informações todas e desejar uma boa noite, que amanhã é sexta, bom final de semana. A gente ainda tem que trabalhar duro amanhã, alguns talvez tenham que trabalhar duro no sábado também, mas está chegando o final de semana, então vamos descansar e ficar feliz que caiu o Weintraub hoje, o Queiroz foi preso, o Ministério Público aceitou nosso pedido, então hoje é um dia bom, no geral, pra gente, né? Então, agradecer novamente. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Até mais.